Mateus capítulo 13, do verso 3 a 9, diz assim: E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu vou pedir a gentileza de você repetir comigo esse versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais uma vez, como se você tivesse assim, alimentado antes de vir para o culto e reunião. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós sabemos que Jesus não está falando aqui do ouvido físico, literal. Até porque as pessoas já haviam escutado o que ele disse, e quem não tivesse essa capacidade não adiantaria, não faria o menor sentido ele dar o conselho. O que Jesus está falando diz respeito, na verdade, à forma de ouvir. Eu me lembro quando criança, muitas vezes ter ouvido dos meus pais, tanto meu pai como da minha mãe, que está aqui na primeira fileira, a expressão ouça bem. Esse ouça bem não significa que você aperta algum botão que muda a resposta biológica, fisiológica do seu corpo para melhorar a audição. Quando usavam a expressão ouça bem, nosso pai está dizendo preste atenção. Não ouça de qualquer forma. Não ouça de uma maneira que isso entre e desapareça ou se perca, ou que você não pegue o sentido completo. Em outras palavras, era uma maneira de dizer, preste atenção. Leve a sério o que eu estou te dizendo. E eu creio que, em outras palavras, quando Jesus está dizendo quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele está dizendo basicamente, ouça bem. Aliás, esse é o tema da minha mensagem hoje. Ouça bem. E a razão pela qual eu estou abordando aquilo que Jesus fala no versículo 9 é porque de tudo aquilo que nós vamos ler, eu creio que essa é a chave. Eu creio que aqui ele está dando o tom. Ele não está apenas dizendo quem tem ouvidos para ouvir, ouça a parábola que eu acabei de contar. A parábola, na verdade, nos ensina a como ouvir. E antes mesmo de interpretá-la aos seus discípulos, Jesus está, na verdade, estabelecendo o que eu quero propor como trilho principal da nossa reflexão aqui hoje. A maneira como ouvimos a palavra de Deus determina se ela vai produzir o resultado devido nas nossas vidas ou não. Então eu gostaria que a gente pudesse olhar para esse texto, incluindo os versículos que leremos na sequência, e que a gente pudesse entender esse princípio. Eu vou fatiá-lo em 3 partes, em 3 princípios que eu quero dar destaque. O primeiro deles diz respeito à advertência de Nosso Senhor sobre a responsabilidade de quem ouve. Quando ele está dizendo quem tem ouvidos ouça, ele está dizendo que não depende só de Deus falar, depende também de como recebemos. E, em primeiro lugar, eu quero enfatizar o que eu gosto de fazer muito nas minhas mensagens e nos meus ensinos. O fato de que tem não apenas a parte divina, mas temos também a parte humana, a nossa responsabilidade para ser levada em questão. Segundo lugar, eu quero explorar um pouco essa distinção dos tipos de solo que Jesus faz. Ele fala de uma semente que caiu à beira do caminho, ele fala de uma semente que caiu num solo rochoso, ou dependendo da versão da Bíblia que você usa, pedregoso. Ele fala de uma que caiu num terreno cheio de espinhos, e ele fala de um solo frutífero. E ele mostra que cada um desses solos apresenta resultados diferentes em relação à semeadura da palavra, e eu quero que a gente possa avaliar o que é que isso tem a ver com ouvir bem. Em terceiro e último lugar, nós vamos destacar o que eu classificaria do caminho prático para frutificação. O Senhor Jesus não está ensinando sobre esses tipos de solos como se isso fosse simplesmente uma coisa já pré-determinada e que não pode ser mudada. Ele quer nos levar ao entendimento de como sermos aquele solo onde a palavra de Deus produz resultados. E com isso acredito que nós vamos conseguir não apenas ver o quadro completo, mas ter um entendimento progressivo e ainda terminar com uma orientação muito prática para a nossa caminhada cristã. Então, em primeiro lugar,
eu quero destacar essa questão da parte humana e a divina, né? Porque Cristo enfatizaria a forma como ouvimos, quando ele destaca quem tem ouvidos para ouvir ouça, e ao longo de todo o ensino, como veremos nos próximos versículos, se na verdade tudo dependesse só de Deus. Existem alguns grupos bem intencionados, sem dúvida, né? Não questiono motivação, mas que acredito, muitas vezes não estão enxergando o quadro completo das Escrituras, quando começam a enfatizar que tudo depende só de Deus. Então, muitas pessoas acreditam, e eu tive dificuldade para enxergar isso no próprio texto. Muitas pessoas acreditam que os tipos de solo já estão determinados. As pessoas nascem daquele jeito. Ou Deus quis que fosse assim. Eu quero te mostrar que isso não é verdade. Deus quer fazer algo na vida de todas as pessoas. Deus quer que todos recebam a palavra. Deus quer que a palavra frutifique na vida de todas as pessoas, porque a Bíblia é enfática que Ele não faz acepção, Ele não faz distinção de pessoas. Se Ele me cria para ser o solo que não entende a palavra e não pode dar fruto, né, e cria outro para ser o solo bom, significa que Ele, de fato, tem algo muito melhor para um do que para outro. Isso não condiz com o caráter, não apenas justo, mas também amoroso de Deus, revelado nas Escrituras. Então nós precisamos entender que em toda a dinâmica da caminhada cristã, existe sempre a parte de Deus e a parte humana. Quando eu enfatizo a parte humana, é para que a gente não seja levado a pensar que tudo é feito unilateralmente por Deus. Mas ao incluir a parte humana, não estamos excluindo a parte divina, que provoca o homem e que quando o homem dá a devida resposta, nos leva a um outro nível. Mas eu vou trabalhar isso, né, à medida que vamos falando a respeito do assunto. O que é principal agora é que eu e você possamos compreender que a frutificação da palavra depende do nosso nível de interação com ela. Então, antes de entender a parábola em si, o que Jesus passa a explicar no registro de Mateus está a partir do verso 18. Entre o verso 9, que Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e o verso 18, onde a Bíblia diz que ele vai dizer, ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador, nós temos entre a parábola e a sua explicação um recheio. Qual é o recheio? Vamos ler juntos a partir do versículo 10, do 10 até o 17. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Você percebeu no versículo 3, quando começamos a ler, que a Bíblia diz que de muitas coisas ele falou por meio de parábolas, de alegorias, de ilustrações. Agora vem a indagação dos discípulos a Jesus, né? Por que o Senhor fala com eles, com a multidão, com essas pessoas, por meio de parábolas? Porque quando estava só Jesus e seus discípulos, a maior parte do tempo não era assim. Verso 11, ao que Jesus respondeu, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Se a gente parasse aqui, só nesse verso 11, a conclusão a que chegaríamos é, vocês foram escolhidos para entender, e eles foram escolhidos para não entender. A vocês é dado, agradou ao Pai revelar isso a vocês, mas Deus, de alguma forma, não quis que o resto das pessoas entendesse. E eu tenho percebido muita gente enfatizando esse tipo de verdade, que priva as pessoas do entendimento de que elas têm uma responsabilidade de cooperar com Deus e que Deus deseja oferecer o pacote completo de entendimento da sua palavra para todo mundo. Então, a explicação de Jesus não para no registro do verso 11. No 12, nós temos uma outra frase, que assim como a do verso 11, é precedida por uma conjunção explicativa. É a palavra pois ao que tem. Essa mesma palavra traduzida pois é porque, né? Ela é exatamente a mesma palavra do verso anterior, quando ele diz, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido, ele usa de novo, ele diz, pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então vamos entender o que Jesus está dizendo. A vocês é dado conhecer os mistérios do reino, a eles não. Por quê? Ao que tem entendimento, o entendimento lhe será ampliado. Ao que não tem, o pouco ou quase nada que tem, ainda lhe será tirado. O que nós temos aqui é uma dinâmica de interação. Não é Deus dizendo, eu quero que você entenda, eu quero que você não entenda. É, você tem uma abertura à receptividade, eu vou ampliar o seu entendimento. Você não tem disposição a ela, você não terá intervenção minha para ir além da sua limitação. Quem consegue entender isso? Vamos continuar lendo, verso 13. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem
nem entendem. De novo, se para aqui, você pode imaginar, não, Jesus não quer ser entendido. Verso 14. Assim, nele se cumpre a profecia de Isaías. E agora Jesus vai citar um texto das Escrituras. Ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração desse povo está endurecido. Por que o coração do povo está endurecido? Porque Deus endureceu? Não. O texto diz, ouviram com os ouvidos tapados. Ou seja, não ouviram bem, não deram a devida atenção. Fecharam os olhos para não acontecer que vejam os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Quando Jesus fala, o coração desse povo está endurecido, não há uma determinação de uma arbitrariedade de Deus dizendo, eu endureci. O que o texto está dizendo é que está endurecido porque eles ouviram de forma errada. Ouviram com os ouvidos tapados. O tempo todo, a palavra de Deus nos chama a um nível de resposta. Hebreus, citando o Antigo Testamento, disse, hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. A Bíblia trata de uma maneira muito clara que ter o coração aberto ou endurecido para com Deus é uma decisão nossa. De vez em quando, alguns pegam e dizem, Deus endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu ainda mais um coração que já estava endurecido. Ao que tem, se lhe dará mais e terá abundância. Ao que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Quem está entendendo isso? Nós não podemos excluir a responsabilidade humana. É lógico que ao trazer a responsabilidade humana, nós estamos eliminando Deus da história. Jesus diz em João 15,5, sem mim, nada podeis fazer. Mesmo quando cumprimos a nossa parte, ela é sempre uma resposta ao que Deus começou e uma abertura para que Ele amplie e continue aquilo que Ele começou. No entanto, nós precisamos entender que é uma espécie de jogo de dama ou xadrez. Deus faz o movimento, espera o nosso movimento para que Ele continue e Ele possa fazer o seu próximo movimento. Entender a responsabilidade que temos aqui é crucial. Então, no verso 16, Jesus diz para os seus discípulos, bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Jesus está dizendo, vocês são parte de um grupo privilegiado. Vocês estão vivendo a concretização das promessas. Vocês estão vivenciando o cumprimento da vinda do que Deus prometeu. O Messias, o Verbo, a palavra encarnada diante de vocês. Agora, por mais Jesus está dizendo, bem-aventurados são vocês, porque profetas e justos aguardavam, criam nesse dia, mas não viram o que você estava vendo. Mas por outro lado, tem uma multidão que está diante da mesma coisa que vocês estão e não tem a receptividade que vocês estão demonstrando. A ênfase de Jesus nesse recheio vai nos ajudar a entender a explicação da parábola que vem na sequência.